Olá, graça e paz seja derramado sobre a sua vida e que as bênçãos de Deus caem como chuva sobre o seu telhado. Eu sou o Wellington e estarei aqui mais uma vez para deixar mais uma palavra do Senhor. E hoje eu quero contar sobre 2 lições da história de Esther para você superar a crise. Legal? Diante do que estamos vivendo, muitos têm se perguntado: por que isso aconteceu nesta fase da minha vida? Por que essa pandemia não veio 1 ou 2 anos atrás? Mas na verdade, meus irmãos, é que as crises sempre aconteceram e devemos pedir força e sabedoria a Deus para reagirmos diante delas. Essa situação difícil me faz lembrar da história da rainha Esther, uma mulher que teve uma grande importância para o povo de Deus. Se o Senhor não tivesse agido através da vida dela, o povo de Israel provavelmente teria sido destruído antes mesmo da chegada de Jesus. E como consequência, a história da humanidade seria totalmente diferente. Por isso, na passagem de hoje, eu quero te mostrar 2 atitudes que Esther tomou quando ela e o seu povo passaram pelo pior momento de suas vidas. E para aprendermos com a rainha Esther sobre os propósitos de Deus em tempos de crise, precisamos, em primeiro lugar, conhecer um pouco da sua história. Olha só, o povo hebreu estava sob o domínio da Pérsia há mais de 120 anos. Certo dia, durante um grande banquete, o rei daquela nação, chamado Assuero, pediu para que a rainha Vasti desfilasse diante dos convidados para exibir a sua beleza. Porém, ela se recusou e não atendeu ao pedido do marido, que ficou muito irado com aquilo e ordenou que fosse escolhida uma outra mulher para ocupar o posto da rainha. Passado algum tempo, o rei, por conselho de seus sábios, resolveu convocar todas as mulheres virgens e bonitas do reino. Após uma seleção, ele iria escolher uma nova rainha. Morava naquela cidade um homem chamado Mardoqueu, ou Mordecai, que tinha sido trazido como escravo de Israel. Ele morava com a sua prima Esther, uma moça muito bonita que havia ficado órfã ainda criança. Ele a adotou e passou a cuidar dela como se fosse sua própria filha. Aconteceu que a Esther foi levada pelos seus guardas e o rei Assuero no palácio juntamente com as outras mulheres. Mas ela foi orientada por Mardoqueu a não revelar que era do povo judeu, porque os persas poderiam lhe fazer algo mal. Passado um ano, o rei começou a chamar as moças que havia selecionado, e então Esther se aproximou diante do rei, que ficou completamente apaixonado pela beleza daquela mulher e fez dela sua nova rainha. Veja o que a Bíblia diz nesse comentário. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então ele colocou uma coroa real e tornou a rainha no lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, um banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Você vai ler isso em Esther 2, versos 17 e 18. A vida no palácio seguia normalmente até que o rei Assuero decidiu honrar um amigo dele chamado Amã. Ele assinou um decreto real que obrigava todas as pessoas da Pérsia, incluindo os escravos e judeus, a se prostrar diante da presença de Amã. Mas Mardoqueu não cumpriu essa ordem porque ele era fiel somente a Deus. Alguns empregados do palácio contaram isso a Amã e ele ficou muito irritado. Porém, a sua raiva não foi apenas contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus que viviam entre os persas. Então, ele foi falar com o rei, que pediu para que todos os filhos de Israel fossem mortos. Esther 3:8. E o rei Assuero atendeu ao pedido de Amã, enviando um decreto alertando a todos os povos que os judeus deveriam ser mortos, tanto mulheres como crianças e velhos. E o mais triste é que os judeus não poderiam se defender e nem fugir. Ao receber aquela terrível notícia, Mardoqueu foi até sua prima Esther e pediu para que ela usasse de seu cargo de rainha da Pérsia para interceder pelo seu povo diante do rei. Mas Esther disse ao seu primo que ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, caso contrário seria condenado à morte, a não ser que o rei concedesse perdão. E se formos analisar, Esther não estava errada em tentar salvar a sua vida. Ela foi sensata, afinal de contas estava casada com um rei pagão que era tão doido que o simples fato de entrar na presença dele sem ser convidado já seria motivo para morrer. Ela podia pensar: Deus me colocou nessa posição para um propósito e não para arriscar a minha vida. Mas Mardoqueu, foi nesse momento que Mardoqueu abriu os olhos de Esther a respeito da gravidade daquela crise. Veja o que disse a ela:
Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficará calada nesta hora de socorro e livramento, surgirão de uma outra parte para os judeus, mas você e sua família e seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para esse momento como este que você chegou à posição de rainha? Você lê isso em Esther 4, 13 e 14. Repare na última frase que Mardoqueu disse a Esther. Quem sabe se não foi para esse momento como este que você chegou à posição de rainha? Fosse este questionamento que mudou a postura da rainha Esther em relação à crise que ela e todo o povo de Deus vivia naquele momento. Então, Esther pediu para que todo o povo orasse por ela e jejuasse por 3 dias e 3 noites. Depois disso, foi falar com o rei Assuero, que surpreendentemente não ficou bravo com ela. Ela então convidou o rei e Amã para um banquete, pois queria lhe pedir um favor. Durante o banquete, o rei perguntou a sua esposa Esther qual era o pedido que ela queria fazer. Ela então respondeu: se posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivesse sido vendido como escravos e escravas, eu ficaria calado em silêncio, porém, nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Se você vê isso em Esther 7, 3 e 7. Surpreso com aquele pedido, o rei Assuero perguntou a Esther quem havia planejado fazer aquelas coisas tão terríveis. E ela disse que foi o rei Amã. Foi o Amã. Em seguida, o rei ainda descobriu que aquele homem estava querendo enforcar Mardoqueu. Esther 6:10. Só que Amã não sabia que Mardoqueu era querido pelo rei Assuero, pois havia salvo a vida dele no passado. Esther 2, 21 a 23. Diante de tudo aquilo, o rei decretou que Amã fosse enforcado. Depois disso, o rei deu a Esther a casa de Amã e deu a Mardoqueu o seu anel real, que antes pertencia a Amã. Então Esther se lançou aos pés do rei e chorou e implorou pelo socorro, pois o decreto contra ele ainda vigorava e seria cumprido em pouco tempo. O problema é que o decreto assinado pelo rei jamais poderia ser cancelado. Esther 8:8. Porém, Assuero autorizou que outro decreto fosse permitido, que todos os judeus pudessem defender dos ataques que viriam e lutassem contra quem tentasse matá-los. E a Bíblia diz que o povo de Israel matou 75 mil inimigos. Esther 9:16. E que após aquela batalha todos festejaram, pois sabiam que havia recebido um grande livramento do Senhor. Glória a Deus por isso, meu irmão. O Senhor é fiel com todos que o amam e obedeçam a sua palavra, mesmo nos momentos mais complicados. E agora eu quero pedir que você reflita sobre as 2 atitudes que Esther teve naquele momento de crise, para que você possa se inspirar em seu exemplo nesse tempo de tanta tristeza e medo que estamos vivendo. Primeira atitude: não pense apenas em si. Quando Mardoqueu foi falar com a rainha Esther, pedir para que ela se intercedesse ao seu povo, a primeira reação dela foi tentar proteger a si mesma, pois sabia que poderia morrer se fosse até a presença do rei sem ser convidada. E quando nos sentimos ameaçados ou estamos diante de uma crise, é comum pensarmos primeiro em nós, pois temos um instinto de sobrevivência muito forte. Mas devemos agir como Esther, que pensou primeiro nos outros e entendeu que havia um propósito de Deus para a sua vida. Quem sabe se você não foi para um momento como este que o Senhor quer te usar. Nesta crise, pense que você possa ajudar o próximo com recursos que você tem. Eu tenho certeza que Deus irá te honrar e cuidar de você. E a Bíblia diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós devemos agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou de si mesmo, mas, como está escrito, os insultos daqueles que insultam caíram sobre mim. Romanos 15, de 1 a 3. A segunda atitude: creia que Deus não vai te abandonar. A Bíblia conta que Mardoqueu não tinha dúvida que Deus iria trazer livramento ao seu povo. Esther 4, verso 13 e 14. Da mesma forma, nós não sabemos que o Senhor fará para nos tirar da crise, mesmo que passamos por momentos muito difíceis no futuro.
Não poderemos deixar de acreditar que Deus sempre cuida do seu povo e dará livramento, assim como está escrito no Salmos 34, que diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, verso 19. A conclusão disso é como acabamos de ver, as adversidades e as aflições sempre farão parte da nossa vida. Se Deus permitir essa pandemia, se Ele permitiu essa pandemia, justamente nos dias de hoje, devemos procurar entender qual é o seu propósito e o que podemos fazer para ser parte da solução. Ficar reclamando ou procurando achar um culpado para tudo não irá resolver nada. Devemos crer sim, assim como Rainha Esther, não estamos aqui na terra por acaso. Talvez não consigamos fazer coisas grandes, mas todos nós podemos tomar uma pequena atitude que farão uma grande diferença. Jesus disse que se dermos mesmo um copo d'água a um dos seus pequenos, estaremos fazendo isso ao próprio Senhor e não perderemos a nossa recompensa. Mateus 10, 42 e 25, 40. Por isso, se você tiver disposição e amor no coração, isso já é suficiente. Que Deus te abençoe e te use em todos os momentos de sua vida. Que esta palavra possa penetrar em seu coração e faça parte do seu organismo e assimila pelo seu corpo, e isso te fará bem. Que Deus te abençoe e até lá.